ambiente, eles são um povo estranho, pois não nasceram naquela pátria. Há uma nova cultura, há uma nova linguagem. Então ele os chama de estrangeiros e dispersos. A expressão dispersos, o termo dispersos no versículo 1 são espalhados. Irmãos que se reuniam num ambiente comum e se conheciam, cantavam juntos e ouviam juntos a pregação. Agora tiveram que se espalhar na agonia da fuga, senão perdem a vida, deixando parentes para trás, irmãos para trás, e vão tentando escapar com vida o máximo que puderem. Muitos deles foram para o Ponto, outros para a Galácia, outros Capadócia, outros Ásia, outros se estabeleceram na Bitínia. Pedro sabe que eles estão tentando escapar e escapar com vida diante de tanta perseguição. Imagine agora você, um cristão que está cercado de enormes pressões por todos os lados, quando nos seus melhores dias o que dá para fazer é ranger os dentes e reclamar da demora do Senhor. E nos dias mais complicados, você pensando em voltar aos rituais dos templos pagãos, ou voltar ao judaísmo de onde você saiu para servir a Cristo. Mas agora, ser crente é tanta luta, é tanta prova, é tanta perseguição, é tanta angústia, que eu tenho que ficar me mudando com minha família, escapando da morte, da espada com os meus filhos, com minha esposa. Então é melhor eu voltar ao paganismo, voltar ao hebraísmo, voltar a ficar debaixo da lei, porque logo assim a perseguição acaba. Imagine você sendo esse tipo de crente, vivenciando o que os crentes no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia estavam vivenciando. O escritor aos Hebreus escreve por isso, porque debaixo de tanta pressão, os crentes estão pensando em voltar, recuar, desistir. Se coloque no lugar deles. E enquanto estão em meio às perseguições, sofrimentos e pressões da vida, chega para você, em um de seus momentos de desilusão, alguém que lhe entrega um rolo contendo uma carta selada. Você rompe o selo e desenrola o rolo devagar. E quando você lê as primeiras palavras, está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui surge uma esperança, uma brisa fresca no calor escaldante das batalhas da vida, e essas palavras iniciais se sobrepõem ao seu cansaço e você entende. O apóstolo de Jesus escreveu para mim. O apóstolo Pedro escreve inspirado pelo Espírito Santo, com a intenção de consolar, confortar quem está pensando em desistir. E a carta inicia: aqui é o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que foi treinado por Jesus, que foi repreendido por Jesus, que foi capacitado por Jesus Cristo. E vocês que são estrangeiros e espalhados, vocês são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele já conhecia vocês antes mesmo de nascerem. Isso é presciência. Ele já tinha decretado vida eterna sobre vocês. Isso é presciência.
Ele já tinha visto vocês crendo e se submetendo ao evangelho dele. Isso é presciência. Vocês foram eleitos nele pela graça, em santificação do Espírito. Há uma ação do Espírito Santo trabalhando em vocês em meio ao sofrimento. E vocês foram chamados, escolhidos na presciência de Deus para a obediência. Não porque vocês já são obedientes, mas para serem obedientes. Vocês foram dentro de Deus, vistos, salvos, eleitos, santificados, agora, purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Em meio ao sofrimento, os crentes estão lendo e o início é: graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai. Ele está escrevendo para consolar, ele está escrevendo para confortar, e agora ele vai cantar no início da carta. A primeira coisa que ele diz para consolar é: vocês são salvos. A segunda coisa que ele faz para consolar é: louvado seja o nosso Deus e Pai. Ele escreve se apresentando. Ele escreve mostrando onde cada grupo de crente está. E ele diz: vocês que estão no Ponto e na Capadócia. Se você quiser abrir sua Bíblia ou só me escutar, fica à vontade. Se der para projetar e alguém quiser acompanhar, fica à vontade. Se não, só me escute. Algumas pessoas têm mais facilidade de compreender apenas escutando. Pedro então escreve aos cristãos estrangeiros espalhados no Ponto e Capadócia. O que isso tem a ver conosco é que não é a primeira vez que Pedro tem contato com eles. Não é a primeira vez que Pedro vai alcançá-los pelo poder do Evangelho. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som. Eu queria só um pouquinho de som no retorno. Acabei de falar de som, põe som para mim agora. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Pedro estava lá. E esses que estão recebendo essa experiência são aqueles que estavam orando. Quando o Espírito os capacita, quem estava do lado de fora começa a se maravilhar. Ou seja, se assustar, e perguntaram: o que isso quer dizer? Quem não queria saber o que estava acontecendo, prefere zombar, e zombavam. No versículo 13, outros zombavam dizendo: estão cheios de mosto. Nesse momento, Pedro se levanta e vai falar com o público. E que público é esse? Um público formado no versículo 9, quando diz assim: os habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Veja no versículo 1 do texto que lemos: aos irmãos estrangeiros e dispersos no Ponto, Capadócia e Ásia. Agora eles estão impactados pela ação do Espírito no cenáculo. Pedro vai se levantar, vai erguer a voz e vai pregar. E a mensagem de Pedro é:
pneumatológica sobre a ação do Espírito e cristocêntrica, apresentando Cristo Salvador exaltado. E depois que Pedro fala sobre a ação do Espírito, morte e ressurreição de Jesus, ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E os habitantes do Ponto, da Ásia e da Capadócia estão ouvindo Pedro pregar. E quando Pedro ainda está pregando, eles interrompem o sermão de Pedro. O comum é o pregador acabar a pregação e fazer o apelo ao pecador. Mas a pregação de Pedro foi tão poderosa naquele dia que foi o pecador que fez o apelo ao pregador. O que a gente faz para ser salvo? Pregador, o que a gente faz para experimentar o que você está pregando? Aí ele diz: arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nesse momento, o pregador Pedro expõe a ação do Espírito através da morte e ressurreição de Jesus, e está atraindo esses homens para o Evangelho. E esses do Ponto, da Ásia, da Capadócia, estão agora dizendo: queremos o Cristo que você prega. E Pedro os alcançou pelo poder do Evangelho. Só que agora, depois de muito tempo, esses que ouviram Pedro pregando em Jerusalém levam essa mensagem até suas respectivas cidades. Agora tem uma igreja formada, e eles estão vivendo em perseguição, e outros de outros locais ali estão. E Pedro agora, que primeiro pregou para um público da Capadócia, agora escreve para consolar aqueles que desta região lhe estavam ouvindo pregar. Você é responsável pelas pessoas que você diz ganhar para Jesus. Eu não posso pregar num evento como esse e não te gerar esse tipo de consciência. Você não é alguém que simplesmente se levanta como Pedro em Atos 2, se arrependam, seja salvo e tchau. Hoje, principalmente no mundo das redes sociais, você precisa entender que tu és responsável pelas pessoas que você conquista. Quantas vezes aqui eu já preguei, ou em alguns outros púlpitos, ou mesmo você pregou na escola, ou no trabalho, e a partir daquele momento, você não pode se esforçar para se desconectar de quem, através da sua vida, o Espírito Santo fez a obra da salvação. A partir daquele momento, é com você que aquela pessoa vai aprender o que é fé. É a partir daquele momento que aquela pessoa vai aprender o que é orar, porque ela não entende de exegese e hermenêutica, ela não entende ainda o seu evangeliquez, aquela pessoa ainda não entende dos seus mistérios, seus mantinhos, seus reflais, sei lá como é que tu chama. Mas algum tipo de carta aquela pessoa vai ler. E na linguagem paulina, a carta é você. Então o mesmo Pedro que disse: se arrependam e venham para o Senhor, agora está sendo pelo mesmo Espírito inspirado a escrever-lhes e a dizer: eu atraí vocês para Jesus, agora eu sou o responsável a dizer-lhes: não desistam de Jesus. Seus filhos não querem Jesus. Como assim, pastor? Igual você não queria. Seus filhos querem você.
Se você quiser Jesus, eles vão querer Jesus. Se você tiver Jesus, um dia, mesmo que desviados ou afastados, eles vão ter que orar e dizer: ó Deus de meu pai, ó Deus da minha mãe. Você é responsável por aqueles que Deus colocou ao seu lado. O bom samaritano não é aquele ambiente que o cara chega e o pastor diz: qual é, rapaz, vai falar comigo não? Não. É um ambiente que tem o papo de amigo, o evangelismo e a responsabilidade para ser homem e mulher de verdade. É formação de caráter. Mas tem que ser só o bom samaritano? Não, nossa vida, nosso ministério. Minha esposa me ensinou isso. Eu, como itinerante, pregava. As pessoas vinham a Jesus. Pronto, fotinha legal, tantas vidas para Jesus. Ia para a porta com ela, vender os DVDs e ela os CDs. E eu via ela anotando os nomes das pessoas que aceitavam a Jesus. E eu dizia: amor, por que você está anotando os nomes das pessoas, se lá, quando elas aceitaram a Jesus, a igreja já anotou? Ela disse: porque aqui, depois do culto, as pessoas que acabaram de aceitar Jesus, não tem ninguém conversando com elas. Já percebeu isso? Que quando a pessoa aceita Jesus, você diz: eita glória, maravilha de Deus. Mas acabou o culto, cada um se junta com a sua facção, da churrascaria, da pizzaria, do churrasquinho. E aquela pessoa que acabou de aceitar Jesus, não tem ninguém com ela. Ou você não sabe que aquela pessoa que acabou de se entregar para Jesus vai perder namorado, vai perder namorada, vai perder amigos, vai perder vendas, porque não pode mentir para vender. Vai sair da prostituição, vai sair da noitada, vai se sentir isolada e isolado. E você que se diz imitador de Cristo, acaba o culto, não está nem aí. Então o mesmo Pedro que em Atos 2 diz: vem para Jesus, escreve na primeira carta: não larga Jesus, recebam a graça de Jesus, que a paz de Jesus esteja com vocês. E ali os nomes anotados era para continuar orando por aquelas pessoas. Só que ele cita aos irmãos espalhados na Ásia e na Bitínia. Repete isso: Ásia e Bitínia. A minha mente volta em Atos 16:6. Paulo e Silas fazendo uma grande obra, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Paulo disse: eu quero que o meu ministério influencie pessoas na Ásia. O Espírito desceu e disse: não vai não. Tá bom. Aí no outro dia Paulo diz: opa, eu sou missionário, eu sou chamado, eu quero que meu ministério impacte vidas na Bitínia. Aí o Espírito desceu e disse: não vai também não. O grande Paulo, se você estuda na Academia de Pregadores, viu a aula que eu dei lá. Paulo que teve em 3 dias o que os discípulos demoraram 3 anos para ter. Paulo, o cara que foi ao 3º céu. Eu estou indo pregar, eu quero meu ministério mudando vidas na Ásia. O Espírito disse: seu ministério não vai consolar vidas lá. Eu quero meu ministério influenciando vidas na Bitínia. O Espírito Santo disse: seu ministério não vai impactar vidas na Bitínia. Aí quando você abre 1 Pedro 1, Pedro diz: eu, Pedro,
Se você não é crente liberal, você crê que o que Pedro está escrevendo é palavra de Deus. Então eu vou repetir: eu, Pedro, parafraseando, inspirado pelo Espírito Santo, escrevo a vocês que estão na Ásia e na Bitínia, onde Paulo não pôde influenciar. O Espírito disse: é para Pedro influenciar. Vá aquecendo o coração. Paulo é o cara. É por Paulo que o evangelho chega na Europa, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. E eu estou falando do pentecostalismo via Estados Unidos. Paulo, Paulão. Mas o Espírito disse: Bitínia, Ásia, é para Pedrão. Tu já leu Atos 9? O Espírito disse a Ananias, o Espírito de Cristo disse a Ananias: Paulo vai pregar para reis. Tu nunca viu Pedro pregar para rei, porque não tem a mesma habilidade, não tem o mesmo preparo. Então Paulo pregava para rei, mas o Espírito disse: Bitínia e Ásia não. Ásia e Bitínia. Eu estou te dizendo que nenhum de nós precisamos nos esforçar para tomar o lugar de ninguém, invadir campo de ninguém. Se você é um tipo de gente que está se esforçando, crescendo para tentar tirar a posição do outro, você é medíocre. Você apenas se prepare, se capacita em Deus para no tempo certo tomar posse do lugar que Deus tem para você, porque a seara é grande. Só que ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Ponto e Capadócia falamos, Ásia e Bitínia introduzimos. Ele diz: os crentes na Galácia. A primeira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas, que são os crentes da região da Galácia. Fica comigo. Aí você passa o dedo e lê o primeiro capítulo da carta aos Gálatas. Chegou o capítulo 2. Quando tu chega no capítulo 2, Pedrão está lá. Mas como que Pedrão está lá no capítulo 2? Eu vou ler para tu. Você está lendo a carta. No capítulo 2, escrita por Paulo aos crentes na Galácia. Os crentes na Galácia foram os primeiros a receberem essa carta, pelo amor de Deus, porque a carta é aos Gálatas. Enquanto eles estão lendo a carta de Paulo a eles, diz: Pedro está lá, e Paulo fala de Pedro. 11, capítulo 2. Chegando Pedro em Antioquia, lhe resisti na cara. Chamei a atenção dele cara a cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com quem não era judeu. Depois que chegaram,
ele foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus. E outros judeus também, diga também. Paulo agora vai chamar Pedro de dissimulado. E outros judeus também dissimulavam com ele. De maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Pedro, você não está vivendo o evangelho de Cristo. Pedro, eu comecei depois de tu, mas o que me dá autoridade para te exortar é a palavra. Então Deus fala, você está sendo hipócrita, e você está influenciando Barnabé. Eu estou te exortando, Pedro, porque você tem capacidade de influência. Meu Deus, assim na cara, tadinho de Pedrinho. Pedrão, quanto mais é dado, mais é cobrado. Você não é o cara que mandou o povo se arrepender, agora eu que te digo, você é hipócrita. Porque você está gerando divisão aí no meio do povo de Deus. Você, em vez de viver a graça que prega, você está com vergonha agora. Quem foi que te disse que há em Cristo essa diferenciação entre judeu e gentio? Não há mais diferenciação. A barreira já foi derrubada. Todo mundo nele é um só. Não existe mais essa separação, Pedro. Pedro levando porrada. Eu disse a Pedro na frente de todos: se você, sendo judeu, vive como quem é gentio e não como judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Se você é judeu e não guarda essas regrinhas que os judaizantes guardam, por que você quer obrigar quem não é judeu a guardar regrinha que nem você guarda, Pedrão? Pastor, eu quero entender o que isso tem a ver com a minha vida. Calma. A igreja na Galácia, a primeira carta que ela recebe, eita, pastor Paulo, na cara não, para não estragar o velório. Pedrão, toma, Pedrão, vai. Só porque tem muito tempo de crente, fica pensando que é melhor que os outros. Só porque começou primeiro, tá se achando. Vai, Pedrão, o diabo nasceu no céu e vai ser pro lago, e vai ser lançado no lago de fogo. Tu começou antes de Paulo, tá se achando que Paulo não vai pegar tu. Tome. Pedrão exortado, ó, Pedrão hipócrita. Pedrão hipócrita. Toma, Pedrão. Você sabe que isso não aconteceu, né? O que é isso aqui, pastor? Você na internet. Você nos comentários. Estamos parecendo torcedores na arena de gladiadores, desejando o sangue e a queda virtual. Colocamos uns contra os outros, vídeos cortados, isolados. Depois quer dar uma de santão, quando na verdade você se leva por página de fofoca para estabelecer critérios sobre as pessoas que você não conhece. Só te garanto, se você for na minha rede, tu vai ter resposta. Mas a maioria não te responde. Mas quem somos nós? A primeira carta que a igreja da Galácia recebe, vamos usar a palavra do nosso tempo, posso? Me permitam? Diga amém. Pedrão é detonado. Sim ou não?
publicamente. Porque antigamente no culto de doutrina fechava a porta e ímpio não entrava. E o pastor, tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Crente disciplinado. Sabe onde eles ficavam? Eu vi isso. Os crentes disciplinados, exortados e publicamente ficavam na porta para ouvir a palavra. Eu vi meu pai disciplinado na janela. Eu criança perguntava: por que o senhor não entra? Ele dizia: papai está disciplinado. O máximo que eu chego é aqui. Mas não se apartava de lá. Hoje, se um pastor chamar sua atenção no WhatsApp, se Deus der uma palavra ao pastor e tocar na sua feridinha, tu muda de igreja ou tu desvia. Porque você acostumou com o amorzinho. Primeira carta que a igreja da Galácia recebeu, Pedro foi detonado. E agora? E agora? Os crentes na Galácia estão recebendo uma carta de quem? Eu estou fazendo uma pergunta, não é retórica, eu vou repetir. A primeira carta que a igreja na Galácia recebeu foi de Paulo, detonando quem? Então Pedro foi o quê? Detonado. E agora a igreja na Galácia está recebendo uma carta, outra carta. De quem? De Pedro. Você receberia minha mensagem depois de eu ser detonado? Eu receberia a sua mensagem depois do senhor ser detonado? Pedro errou ou não? Tu não vai dizer que Pedro é papa. Pedro errou ou não? Foi hipócrita ou não foi? Exortado publicamente, sim ou não? E agora a igreja está recebendo uma carta do exortado, do confrontado, do repreendido. Pergunta para mim, para quê? Para ser consolada. O consolo dela vem das palavras de quem foi exortado. O comportamento da igreja é: eu sei que Paulo te exortou. Eu não faria do jeito de Paulo. Eu sei que foi humilhante. Mas isso não significa que não há mais nada de Deus em você. Eu preciso de consolo. Eu estou sofrendo, Pedro. Que bom que você escreveu para mim. Exortação não torna homens de Deus insignificantes. Disciplina divina não anula a unção de Deus na vida de quem foi chamado. Igreja brasileira, aprenda a perdoar quem Deus permite exortações, confrontos, vergonha. Se comporte como igreja. O que tem em suas mãos? Os dedos que seguram as pedras para matar a mulher adúltera? Ou o dedo de Cristo que escreve para afastar os acusadores? Pedro sentiu o impacto das palavras de Paulo. É Paulo que está falando, não é Eliseu Rodrigues. É Paulo.
sentia seus pecados. Ele chorou a noite inteira por ter negado Jesus. Ele sentia seus erros, era gente como a gente. E foi exposto, foi exortado, e mesmo assim se erguia em Deus. Fui exortado, fui confrontado, mas ainda tenho um chamado, ainda tenho um ministério. Eu vou avançar, ainda tenho um futuro. Lembra, recuperado, quando alguém olhou para você e disse: toma vergonha nessa cara, a culpa é sua, você que escolheu essas amizades, você não quis ouvir teu pai, tua mãe, tua esposa, teu irmão, você abriu mão da igreja, a gente acreditou em você, investiu em você, e você queria resistir, mas você estava sendo confrontado, exortado. Olha você aqui, falando línguas, casado, cantando, tocando, trabalhando, construindo, ganhando alma, crescendo no ministério. Ei, Pedro, a exortação não é para te diminuir. É para quê, pastor? É para mostrar que você é pequeno. É para te manter com o coração humilde. Porque todo soberbo é um satanazinho na igreja. No mundo de bajulação, ser exortado por um servo de Deus é privilégio. Repito, no mundo de bajulação, ser exortado pela igreja de Deus, pelos servos de Deus, com as escrituras abertas, é privilégio, irmão. É melhor a ferida de verdade do que o beijo mentiroso. Provérbios 27:6: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Sua mãe não quer sua destruição, seu pai não quer o seu mal. Seu pastor que abre a Bíblia e te exorta, pois a autoridade do pastor está baseada apenas na palavra. Seu pastor que abre a Bíblia e te exorta não quer sua destruição. Então por que você só quer elogio? Por que você quer ser só mimada? Por que você só quer ser alisado, alisada? Massagem. Não, irmão. Quem lê a Bíblia tem mensagem, tem confronto. A Bíblia é a espada contra a minha natureza. A assessoria que cuida das minhas redes sociais mandou um print para mim agora, uns 15 dias atrás. Pastor, esse mês o senhor perdeu 50 mil seguidores. Eu disse, já é a terceira, quarta vez que vocês falam. Eu não vou mudar a mensagem. Quem não aceita ser exortado não está apto a consolar ninguém no futuro. A igreja que sabe que você aceitou e cresceu com a exortação, aceita a unção de Deus na sua vida. Você pode falar para uma pessoa, diga: aceite a correção, aceite a disciplina. Diga assim, ó: a igreja não é má. É a igreja que não ama, ou é você que se apressa? É a igreja que não ama, ou é você que não se submete? É a igreja que não ama, ou é você que quer tudo do seu jeito? A igreja da Galácia soube que Pedro foi exortado,
A igreja da Galácia agora é edificada pelo ministério do Pedro exortado. Ei, cantor, ei, pregador, ei, pastor, ei, ministro de Deus que está me escutando pela internet, está aqui presente. A igreja é a expressão de Cristo na terra. E aquela palavra é realidade para a sua vida. A glória da última casa será maior que a da primeira. É realidade para a sua vida. Ezequiel 36, a partir do 11. Quando Deus deixa claro que às vezes Ele multiplica os confortos em nossa vida na proporção do tempo em que Ele nos afligiu. Ele só corrige o filho que ama. Igreja de Jesus, aceite ser corrigida por quem Deus já disciplinou. Aceite ser ministrado e ministrada por quem Deus já corrigiu. Porque na maioria das vezes neles não há soberba, pois a soberba, a vara da disciplina arrancou. O que sobrou neles foi experiência. Eles têm história para lhe dizer, para te instruir e para te fazer dar um passo a mais. Falando nisso, deixa eu mostrar para vocês como Pedro tratou quem o exortou. Como você trata a sua esposa quando ela é contrária à sua carnalidade, sua teimosia, sua ignorância? Como você trata o seu marido quando, com a Bíblia aberta, ele é contrário aos seus desejos, seus caprichos? Como você trata seus pais quando eles dizem não? Como você trata a sua liderança quando simplesmente se silencia? Quando te põe à prova, como Paulo ensina na carta a Timóteo e a Tito, provar os que desejam crescer no ministério. Não é seu dízimo, não é seu terno, não é sua fama, não é seu diploma. Aceite o teste, aceite a exortação. Como você trata quem discorda? À luz da Bíblia, quem lhe repreende? À luz da Bíblia, sem calúnia, sem fofoca, sem inveja, à luz da Bíblia, como você trata? Veja, eu vou ler para vocês, 2 de Pedro, capítulo de número 3. Olha o que ele vai dizer sobre Paulo. Eita, como Pedro amadureceu. Versículo 15 da segunda carta de Pedro, capítulo 3. E tende por salvação tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Ele está dizendo assim, ó, se sintam salvos porque Jesus é longânimo. Quem pode dizer amém? Fica comigo, conversa depois, é sério, não vou alongar um sermão mais não. Agora, como também, o nosso amado irmão Paulo. Ele é amado, ele é irmão, e ele está escrevendo aqui para defender Paulo. Como escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Primeiro, ele é amado. Segundo, ele é irmão. Terceiro, ele é sábio. Se fosse uns crentezinhos de hoje, ele se acha, exortou eu, vergonhou eu, porteiro do céu. Fecha a porta do céu que já é estreita. Não! Crente maduro e cheio do Espírito, amado, irmão e sábio. Tem uns que estão dando glória forçado. Tem uns que não conseguem nem forçar.
Mas o que importa é que papai está falando e os filhos estão escutando a voz de papai. Aleluia! Falando disto, soteriologia, salvação, como em todas as suas epístolas, o cara conhecia as epístolas de Paulo. Eu sou apaixonado do ministério daquele cara. De quem? Aquele lá. Qual? Que arrebentou eu no meio. Agora. Só que nas epístolas dele tem pontos difíceis de entender. Sabe o que ele está dizendo? Ele é muito profundo. Ele está num nível muito acima de mim. Quem pode levantar a mão? Diga: Jesus, troca meu coração. Lobo, quando vê o cajado pastoral, ovelha, a tua vara e o teu cajado me consolam. Pois é o cajado na mão do nosso pastor que nos dá direção. Pontos difíceis de entender. É Pedrão defendendo Paulo agora. Que os indoutos e inconstantes, gente que não pesquisa, gente que não estuda, gente que não quer aprender. Se fosse na Bahia, os bestalhados. E os inconstantes, ou seja, não é que Paulo escreve ruim, é eles que não querem se aprofundar para ter firmeza. É Pedrão defendendo Paulo, que o exortou publicamente. Eles torcem as palavras de Paulo, igualmente as outras escrituras. Quando ele compara os textos de Paulo com as outras escrituras, ele está dizendo: os textos de Paulo estão no mesmo pé de igualdade das outras escrituras. Ou seja, Paulo escreve inspirado. Mas olha o que ele diz. Só que eles não torcem as escrituras. E quando eles torcem os textos de Paulo, a palavra de Paulo não perde peso. Não perde valor. Não, olha o que Pedro diz. Eles é quem se perdem. As palavras de Paulo permanecem, mas quem não gosta delas se perdem. Como você trata quem te exorta? Agora eu encerro. Último lugar. Com qual motivação você me repreende? Por que você me exorta? Qual sua intenção em me corrigir? Olhe para o texto de Paulo aos Gálatas. Pedro, eu estou te exortando, porque você está influenciando os outros. A que, Paulo? A abrir mão da graça e voltar para a vida antiga. Paulo, então, o meu pecado é influenciar as pessoas a voltar para a vida da lei, abrindo mão da graça? Por isso eu estou te exortando, por isso eu estou te repreendendo, por isso eu lhe digo, isso é hipocrisia, Pedro. Para que você exorta? Para se sentir superior? Essa palavra não te respalda. Para que você exorta? Para mostrar que manda? Essa palavra não te respalda.
Se a sua intenção não é como a de Paulo, sua exortação nunca vai formar um Pedro. Não, mas eu falo para mostrar que quem manda aqui, eu estou provando quem é que manda. Quem é não prova, é discernido. Se está gritando muito para tentar provar que é porque não é. Respeito não se impõe, se conquista. Você não vai exortar com verdade quem você não conquistar com amor. Se sua intenção não é amor por Cristo, seus filhos não te respeitarão. Se sua intenção, pastor, não for amor por Cristo, cerca não proíbe ovelha de ultrapassá-la. É amor a Cristo ou ao seu trono? É amor a Cristo ou ao seu nome? É amor a Cristo ou ao like? É amor à graça, ao evangelho ou desejo de viralizar na internet? Por que Paulo exorta Pedro? Porque ele está influenciando as pessoas a saírem de debaixo da graça e Pedro aceita. Pedro chama Paulo de amado irmão, sábio, profundo, capaz. É em Paulo que ele se inspira a nos mandar estudar. Está preparado para dar um glória lindo? Está preparado para dar um glória lindo? Eu queria pregar mais animado, avivado hoje, mas não deu. Papai pegou o cinto e disse: senta. É sério, é para você não se perder, é pedagógico. Fala assim: Paulo exorta Pedro. Ficou horrível. Paulo exorta Pedro. Pois por sua influência estavam, digo, o povo estava saindo, abandonando a graça. Digo, Pedro exortado aceitou com amor. E o resultado? Lê para nós, pastor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escreve aos crentes estrangeiros e espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia: vocês foram eleitos pela presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à expressão do sangue de Jesus. Agora, aquele que estava influenciando as pessoas a saírem da graça, escreve: graça e paz vos sejam. Aleluia! Graça e paz vos sejam multiplicadas. Se depender de mim, ninguém mais vai se afastar da graça. Porque agora o meu desejo é que vocês recebam mais graça. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Só ama Cristo. Se corrige. Se submeta ao Evangelho de Jesus. É só a prova de que Deus não desiste de você. Ele está moldando o seu caráter. Aquele que em você começou a boa obra
Se tiver alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus, eu quero orar por você. Pastor, eu me afastei. Eu não suportei. Mas hoje eu quero a graça multiplicada. Aleluia. 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 A alegria diante dos anjos de Deus. Aleluia. 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 Volta, volta, volta para papai, volta. Ou você que nunca se entregou para Jesus, mas hoje essa palavra te alcançou. Vem para Jesus. Vem filho, vem filha, vem casal. Vem moça, vem rapaz, vem para papai. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Salva na live, Jesus. Salva na live, Jesus. Salva aqui, Jesus. Ora, igreja, ora. Toca, Jesus, onde a gente não toca. Entra, Jesus, onde a gente não entra. 7 vidas aqui para Jesus.